Boa noite, doutor Fábio. Boa noite. Doutor Paulo já está aí na live também. Vou convidá-lo. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Estão me ouvindo bem? Oiê, Doutora, tudo bom, doutor? A câmera tá virada do contrário. boa noite. Calma aí. Tudo se acerta, tudo se arruma, tudo se acerta. Fica tranquila. Tá bem Deu agora? certo. Tá ótimo, excelente. Como é que você tá? Tudo bem, Ariadne? Tudo bem, o senhor? Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. Estou Que muito isso? honrada. O pessoal que entrou aí, eu só vou atualizar, né, sobre o que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar das novas relações de trabalho no pós-pandemia. Para isso, eu convidei o doutor Paulo Eduardo Vieira de Oliveira, ele que é juiz do trabalho da segunda região, professor, livre docente na USP, mestre e doutor em Direito do Trabalho e autor de diversas obras. Doutor, eu copiei tudo isso lá do seu Lattes, viu? Se faltar Puxa alguma vida. coisa, se Você, faltar alguma coisa, pode me corrigir. você não precisava falar nada disso, tá tudo tranquilo. O importante é estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar batendo um papo, conversando sobre alguns assuntos que são importantes e que vale a pena a gente sempre estar atualizando, não é verdade? Para que a gente possa, de alguma forma, acrescentar alguma coisa para as pessoas, fazer as pessoas refletir, pensar, enfim, ó, minha mulher está assistindo também. Olá, boa E noite. Seja boa noite. bem-vinda. E, enfim, a gente precisa, de alguma forma ou de outra, refletir sempre sobre essas mudanças que o direito traz, né, Ariadne? Porque muita coisa vai empurrada pela garganta da gente abaixo e a gente vai, tanto na advocacia quanto na magistratura, a gente vai naquela correria do dia a dia e vai aceitando as coisas e sem pensar muito, né? E acho que a gente tem que refletir sobre alguns aspectos aí que são bastante relevantes e bastante importantes, né? Isso aí. Doutor, a gente já pode começar então a entrar no assunto? Tem Claro. pouca gente ainda, mas a gente já vai começando e o pessoal vai pescando Não, depois. é bom porque minha cunhada está aí, oi, Elô, o Fábio está aí, a minha mulher está aí, todo mundo está aí, fala boa noite para todo mundo. Pelo menos a família prestigia. É verdade. A Isso minha que é nem tá aí. A importante. minha, a minha nem chegou ainda, mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos começar. A minha não tá me prestigiando, não, mas tudo bem. Não, Vamos não tem lá. problema. A gente vai falar hoje, então, das novas relações de trabalho a partir desse momento pandêmico. Então, primeiro, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Por exemplo, nós somos obrigados a nos recolhermos em casa por conta da pandemia, então isso trouxe para a gente o teletrabalho em voga, né? Então, nós acabamos tendo que ficar obrigados em casa, e isso despertou o interesse das empresas porque elas começaram a ver que isso deu certo para elas, né? Do trabalhador, nem tanto, porque acho que ele vai acabar enfrentando muitos problemas com isso. Principalmente, eu acho que assim, o problema principal é aquela regulamentação mal feita da reforma trabalhista que excluiu, né, os trabalhadores da jornada, do controle de jornada de trabalho. E também a falta de fiscalização, porque é muito difícil, né, a gente fiscalizar um trabalho realizado em casa ou à distância. Vai ser muito complicado, até os problemas ergonômicos que isso vai gerar também, os problemas até da lei de proteção de dados, né, pelo uso do computador, e da empresa, no caso, o uso pessoal pelo empregado do computador da empresa, de repente, vários problemas ocasionados com isso. E também as novas profissões que acabaram se destacando, né, nessa pandemia por conta da gente ter se recolhido em casa. Então, é aquela chamada indústria 4.0 que trouxe o trabalho 4.0 também usando exclusivamente a tecnologia, né? Então a gente Uhum. tem, por exemplo, o desenvolvimento de jogos eletrônicos, aplicativos de smartphone, tecnologia de monitoramento, como os drones, né? Que o pessoal Claro. brinca hoje, mas isso vai substituir muitas profissões, né? Sim. Compartilhamento de conteúdo,
casas inteligentes, carros autônomos e o que eu mais gosto, que é o serviço de compartilhamento de veículos, o tipo Uber e os motoristas parceiros, né? Sim. Isso tudo está inserido dentro daquela tal de sharing economy, as economias de compartilhamento, tecnologia, que eles usam a tecnologia peer-to-peer, ponto a ponto, né? Num ponto nós, os consumidores, e no outro ponto, os prestadores de serviço, né? Por meio de uma plataforma. Então, agora eu vou deixar o senhor falar, e com a minha perguntinha aqui. Quais os caminhos, na sua opinião, para compatibilizar, se é que há como fazer essa compatibilização, das inovações tecnológicas com o princípio protetivo do direito do trabalho? Só isso que você quer saber, não? Dá uma luz para a gente. Não, tá, tudo bem. Olha, antes de mais nada, boa noite, Ariadne. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Altair está assistindo, minha sobrinha Maria Clara está assistindo. Todo mundo que está aí, assim, prestigiando a gente. Ariadne, é o seguinte. Quando a gente fala de evolução tecnológica e direito do trabalho, a gente tem que compatibilizar duas coisas que são perfeitamente compatíveis. Então, desde o início do século XX até hoje, as relações entre capital e trabalho sofreram mudanças. E muitas dessas mudanças decorreram de evolução tecnológica. O próprio teletrabalho é uma delas. Muito antes da reforma trabalhista falar em teletrabalho, a gente já tinha diretores de algumas multinacionais trabalhando à distância com a internet. Quer dizer, a internet possibilitou um trabalho realizado fora do ambiente empresarial e possibilitou, então, uma nova condição de trabalho. Uma condição de trabalho que a CLT já previa lá o trabalho a domicílio desde 43. Quer dizer, nós não estamos falando de uma grande novidade. O que acontece é que a gente tem que lembrar, antes de mais nada, qual é o objetivo dessa história toda. Quer dizer, bom, o direito do trabalho existe, tem justificativa, tem importância, para quê, afinal de contas? O direito do trabalho, ele nasceu, ele surgiu e ele só tem justificativa quando se fala em proteção do trabalhador. Não adianta a gente querer falar em direito do trabalho se não falarmos em proteção do trabalhador. Porque na relação entre capital e trabalho, assim como também nas relações de consumo, o direito protege a parte mais fraca, que no caso é o trabalhador nas relações de trabalho e é o consumidor nas relações de consumo. Eu penso, Ariadne, que essa transição ela tem que ser assim muito cautelosa, muito cuidadosa, e a gente não pode perder assim, a ideia fundamental de tudo isso, que na verdade é proteger a dignidade do cidadão trabalhador. Então, quando se fala de novas tecnologias, quando se fala de novos elementos, quando se fala de novas coisas, está tudo bem. Mas e como é que fica o trabalhador? Porque é uma contradição, Ariadne, que na nossa vida, muitas vezes, o que nos faz bem e que nos facilita a vida, e, por outro lado, pode estar tirando postos de trabalho. Eu nunca vou esquecer de uma discussão que a gente teve lá na faculdade a respeito do TAG, dos pedágios. Então, cada vez mais, as rodovias colocam postos do pedágio para o sem parar. Bom, então, são menos postos de trabalho para as pessoas trabalharem naquelas cabines. Mas, por outro lado, tem gente trabalhando na elaboração dos tags, do sem parar. Só que agora os tags são eletrônicos. Você já deve ter visto, hoje em dia é um adesivinho. Sim. Não tem mais mão humana naquilo. Você põe no computador e acabou. Bom, então, cadê esses postos de trabalho? No início da década de 90, só para você ter uma ideia, Ariadne, a gente tinha no Banco Itaú
90 mil trabalhadores, 90 mil empregados no Banco Itaú. E hoje o Banco Itaú tem pouco mais de 30. Quer dizer, são 2/3 dos empregos a menos. E é estarrecedor quando a gente pensa que quando a gente lembra de que os bancos estão funcionando da mesma forma ou até de forma melhor. Quem não gosta de abrir o celular e fazer uma transação financeira? Quem Muito não gosta de rápido, passar né? Muito rápido, Ariadne. Mas cadê esses postos de trabalho? Cadê? Para onde que eles foram? É Então, a verdade. gente tem que tomar um cuidado assim, inicial, na minha fala, para a gente lembrar que o direito do trabalho, ele existe, ele tem justificativa apenas quando se fala em proteção do trabalhador. Bom, feita esta consideração inicial, vamos evoluir mais um pouquinho a nossa conversa. Nós estamos falando da pandemia. E a pandemia, você há de concordar comigo, a tua fala mesmo disse isso, acelerou Sim, um monte de exatamente. coisa, né? Assim, deu um pulo de muitas décadas, talvez, na implantação de alguns sistemas que não estavam pensando a gente não estava preparado para implantar agora. Alguns exemplos que eu posso te dar é o teletrabalho. O teletrabalho tupiniquim, né? O teletrabalho que a gente faz aqui. Porque quando a gente fala em teletrabalho, a gente tem que imaginar um trabalho realizado da residência do trabalhador, mas com a mesma qualidade que ele teria dentro da empresa. Para mim, o teletrabalho parte desse pressuposto. Que o teletrabalhador vai ter que ter uma condição de trabalho exatamente igual àquela que ele tinha na empresa. Agora, Ariadne, eu pegar um trabalhador e falar para ele, vai trabalhar em casa, eu não pergunto para ele se ele tem mulher, se ele tem filho, se ele tem cachorro, se ele tem sogra. Ele vai trabalhar em casa e aí ele tem que trabalhar com uma ferramenta dividida entre os filhos que estão estudando, né? Eu estou falando especificamente nesse período, estão estudando por via virtual. A mulher que também trabalha muitas vezes por via virtual. Então ele tem que, vamos lá, família média, pai, mãe, 2 filhos, ele tem que dividir o computador por 4. Só que o tempo de trabalho dele, então, vai ser diminuído pelo menos 4 vezes para uma produção igual. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Eu gostaria de saber, e nós tivemos um número grande, um aumento, nós já estamos sentindo no tribunal, Ariadne, um aumento grande de ações. Você deve ter conversado com teu pai, com a tua mãe, eles devem ter sentido isso também, um número grande assim, de ações que estão entrando, questionando um monte de coisa. Um dos questionamentos mais relevantes é exatamente esse. A empresa manda o empregado trabalhar em casa por causa da pandemia, mas não oferece para esse trabalho condição de trabalho. E depois demite esse empregado porque ele não produziu. Mas como é que ele poderia produzir se a empresa não ofereceu para ele condições? São Uhum. poucas as empresas, Ariadne, que deram computador, cadeira. Cadeira. Assim, parece uma coisa boba, mas o cara ficar sentado, você sabe disso, eu também sei. Mas a gente ficar sentado 8 horas por dia na mesma cadeira, a cadeira tem que ser boa, porque Sim, senão quebra a gente. sim. Então, essas questões, elas são fundamentais para a gente falar em mudança de condições ou num trabalho de pós-pandemia. Eu acredito, eu andei lendo por aí, os jornais têm noticiado, que muitas questões que foram feitas para a pandemia, muitas situações que foram criadas para a pandemia vão continuar. E é claro que uma parte do teletrabalho também vai continuar. Eu tenho a impressão que muitas empresas podem oferecer para o trabalhador essa condição. Mas, assim, tem profissões que isso é possível, tem profissões que isso não é possível. Não é verdade? É. São questões que a gente tem que pensar nessas relações de trabalho pós-pandemia. Internet. Hoje eu fiz 3 bancas de mestrado, Ariadne.
um inferno, porque caía um, caía outro, precisam pelo menos 4 estar logados ao mesmo tempo na plataforma. E um caía, e outro caía, e a voz de um não saía, a voz de outro não saía. Quer dizer, isso pode acontecer. Assim, essas questões não podem ser objeto de responsabilidade apenas do trabalhador, aliás. Isso tem que ser, questionado pelo empregador e tem que ser oferecido para o empregado uma condição de trabalho e que, enfim, assegure a eles pelo menos uma parte daquilo que ele tem na empresa. Na live que eu fiz com o Fábio, a gente comentou de um caso de um empregado que se recusou ao teletrabalho. Falou assim, não vou trabalhar na minha casa, eu não tenho condição de trabalhar na minha casa e pronto. Por quê? Porque eu tenho mulher, tenho sogra, tenho cachorro, tenho gato. Quantas vezes você não ouviu falar agora nessa época de pandemia, vamos colocar assim, nesse mundo de pandemia, pessoas que estão dando aula, sei lá, professores estão dando aula, o gato pula no colo. Outro dia eu recebi no WhatsApp uma mensagem assim, o cachorro late, o filho entra. Quer dizer, são situações do nosso dia a dia. Isso não vai... O fato do trabalhador ficar em casa não vai significar que ele vai ter que ter uma produtividade maior. Não é... Muitas vezes, é isso que a gente tem que lembrar, não é um benefício para o empregado ficar em casa. Muito pelo contrário. Pode ser uma tristeza. Algumas profissões tiveram condição de trabalhar em casa com mais efetividade, eficácia. Presente, pessoas como operadores de... funções que propiciam isso, vendedores, por exemplo. Agora, outras não tem jeito. Como é que um operador de caixa vai trabalhar em casa? Não tem jeito. Um motorista, por exemplo, não tem como. Essas profissões da área de tecnologia ou eminentemente técnicas, elas têm ganhado muito espaço agora nesse pós-pandemia. Por exemplo, aquelas ligadas a toda a cadeia de suprimento, infraestrutura, internet, telecomunicações, profissionais capazes de orientar metodologias, executivos também tem essa possibilidade. Agora, já que a gente tocou no assunto, na educação, muita coisa mudou na educação. Ariadne do céu, eu dou aula em 4 faculdades. É assim, ó. Para o professor, foi a pior coisa do mundo. Embora tenha uma possibilidade desses professores desenvolverem as matérias conforme eles queiram dentro da plataforma. Eu tive sorte de que nas faculdades que eu dou aula, a única coisa que mudou é que eu não estou mais na sala de aula, que eu estou dando aula de casa, mas eu dou aula ao vivo. Mas eu tenho visto professores se queixando que tem que preparar a aula, faculdades ou escolas que exigem a preparação de PowerPoint. O professor que trabalhava antes 8 horas por dia está tendo que trabalhar 16. Nos cursinhos são assim, viu, doutor? Então, cursinho preparatório para concurso? Isso. Eles exigem que a gente prepare PowerPoint e tudo mais. Nem me fale. Eu não tenho nenhum problema quanto à faculdade ou cursinho me exigir a preparação de PowerPoint, desde que ele me pague. Tá? Desde que ele me pague. Se me pagar, eu preparo. Se não me pagar, eu dou aula do jeito que eu quiser. Eu tenho liberdade de cátedra, não é isso, Ariadne? Isso. Você sabe que eu dei aula em cursinho já, né? Eu dei aula no cursinho do Marcato, eu dei aula no cursinho do Manriche Robortella, sempre preparatórios para magistratura. Mas é uma aula que eu faço questão de não dar nunca mais. Porque é um aluno mais estressado, né, Ariadne? Para a gente dizer assim, né? Eu sou um cara que dá muito pouca... Eu dou muito pouca bola para a súmula, entendeu? Eu acho assim, o direito é o que ele é, não é o que o tribunal diz para mim que ele é. Então, eu sou muito chato com essas coisas. Então, chegava na sala de aula, tinha um chato de galocha que perguntava para mim da súmula de ontem. O senhor viu a súmula de ontem? Súmula de ontem? Eu não. E aí isso dava um problema. Aí eu resolvi que eu ficava muito estressado, eu resolvi não dar mais aula em cursinho. Mas essa questão da educação foi muito séria, né, Ariadne?
Pode me interromper, viu? Porque eu falo mais do que a boca. Eu vou falando aí. É que eu queria fazer uma outra perguntinha sobre isso que o senhor está falando. Claro. Pegando o gancho desse trabalho que a gente conhece hoje, o trabalho como a gente conhece hoje, né? Que tem o requisito da subordinação, que muito está se falando que isso vai mudar, né? Então, tem uma corrente, eu não sei se o senhor, provavelmente o senhor não vai concordar, mas há uma corrente que vem se firmando no sentido de dizer que essas novas formas de trabalho não carregariam, como ainda costuma ser, o requisito da subordinação, né? Como característica marcante da relação jurídico-laboral, especificamente empregatícia, né? Seriam esses trabalhadores realmente chamados de colaboradores? Ou isso seria apenas mais um jeito de mascarar a relação de emprego, utilizando-se uma forma discreta de subordinação, por exemplo, a subordinação estrutural, né? Como disse o ministro Maurício Godinho Delgado, em que o trabalhador, ainda que receba ordens, que não receba ordens, melhor dizendo, diretas, né, do tomador, ele vai se inserir ali na dinâmica da organização da empresa. O que o senhor acha? Eu acho que é assim, se eu trabalho para alguém e esse alguém ganha com o meu trabalho, então eu sou empregado. Ponto. Eu acho assim, é simples assim. Eu não consigo entender como é que tem pessoas que podem achar que o entregador do Uber ou que o entregador sei lá, do Ravi, esses caras possam ser autônomos. Como assim autônomos? Seriam Como é quase que empregados, não chegaria nem a ser autônomo, seriam quase empregados. Né? então, mas como a lei não tem a figura do quase empregado, né? É. Assim, não existe, né, o quase empregado. De repente, Então, um para-subordinado, né? Um Exato. para-subordinado. Lá vai você com esse negócio. O para-subordinado, ele existe, a para-subordinação existe na Itália. Na Itália existe, e o italiano se dá bem com isso daqui, mas a gente é um país subdesenvolvido. O Mas cara gosto de trabalha por um imitar, né? prato. Então, a gente tem aqui, a grande maioria dessas pessoas trabalham por um prato de comida. As pessoas estão trabalhando por Verdade. nada. Verdade. Se não houver a proteção do direito do trabalho, eu sou meio chato com isso, viu, Ariadne? Você me desculpe. Não, Mas pode ficar à vontade. eu acho assim, se não houver uma garantia mínima de condição de trabalho para aquelas pessoas, para essas pessoas que trabalham no Uber, Rafi, iFood, essas pessoas amanhã vão estar trabalhando por um prato de comida. E ninguém pode trabalhar por um prato de comida. Assim, a precarização do trabalho leva o poder econômico a querer. E isso é fruto do capitalismo e ninguém pode ser culpado por isso, viu? Assim, o empregador, quanto menos puder pagar e quanto mais puder ganhar, ele vai fazer isso, porque ele está na dele, quer lucrar. Acontece que o direito do trabalho tem essa responsabilidade de estabelecer esse limite mínimo que o empregador tem que pagar para o seu empregado. Agora, como é que eu posso entender que não é empregador uma empresa que tem por objetivo a entrega de produtos alimentícios e produtos em geral? Porque hoje a Rafi está entregando fralda, está entregando qualquer coisa e eles entregam. Então, eu nem vou falar produtos alimentícios, produtos em geral. Se a empresa tem como objetivo social a entrega, logo, o entregador é essencial para o desenvolvimento da empresa. Isso Orlando Gomes já falava em 1930. Se ele é empregador, se ele é essencial para o desenvolvimento da empresa, então ele é empregado. Pronto, acabou. A empresa Então, funcionaria sem um empregador? Aí tem um outro problema, né? Porque Claro. esse cara aí que o senhor está falando, trabalha para várias plataformas, né? Aí, de repente, ele está lá entregando sei lá, uma encomenda de supermercado, sofre um acidente no meio do caminho. Quem vai se responsabilizar por isso, já que ele está trabalhando para todo mundo ao mesmo tempo e para ninguém ao mesmo tempo, né? Isso é muito fácil para mim, todos. A Todo responsabilidade mundo, todo mundo no polo solidária passivo. entre todos. Pau em todo mundo. Porque a gente vê bastante decisão judicial divergente nesse sentido, né? Então é até por isso que se fala assim, se realmente não estaria vendo aí um nascimento de um novo modelo de contrato de trabalho, né? Ariadne, com certeza, a gente lê muito isso, tá? E falando sério, tem muita gente respeitável
que defende isso, que defende essa terceira via aí entre o muita gente. empregado, o não empregado. Muita gente defende isso. Só que não é ser radical, Ariadne. Não é ser radical. Eu não quero que você me taxe como radical. Eu Porque não taxo ninguém, não tô julgando não, ninguém. não, eu sei, eu estou brincando. É que a gente está conversando. Aí eu tô aprendendo bastante, pode ter certeza. Não, quem está aprendendo sou eu, porque a gente, assim, refletindo, a gente cresce, né? E Com certeza. ninguém tem, eu não quero ser dono da razão e a gente está pensando, né? Uhum. Eu acho até que amanhã a legislação vai caminhar para isso, viu, Ariadne? Para essa formulação aí de uma terceira hipótese aí, porque, na verdade, por que as empresas não registram essas pessoas? É tão barato, Ariadne, é tão barato. A proteção social que o Brasil dá, ela é ridícula. É um salário mínimo, férias mais um terço, 13º, fundo de garantia, que não representa coisa nenhuma. O risco dessas empresas é muito maior não registrando do que registrando. Por que elas não registram? Porque elas encontram no Poder Judiciário um respaldo bastante significativo de pessoas que entendem como elas, que associam a liberdade do trabalho ao fato da pessoa não merecer uma proteção. Mas não tem nada a ver com Lé com Cré. Olha, eu tenho liberdade para trabalhar, mas tem aí um gerente de uma empresa não tem liberdade para trabalhar? Ele deixa de ser empregado porque ele é gerente? Ele não deixa. Agora, você imagina que um entregador... Outro dia eu estava lendo algum lugar, eu fico lendo um monte de coisa, né, Ariadne? Depois eu não lembro onde. Mas eu estava lendo em algum lugar que o entregador não fez a entrega correta. Foi a iFood. Não fez a entrega correta como deveria ter sido feita. A pessoa, acho que foi até num restaurante conhecido aqui de São Paulo, eu não vou falar o nome, mas é a Casa do Porco. Sabe a Casa do Porco? Sim. Aí, assim, parece que ficou faltando um prato. Aí o cliente entrou em contato com o restaurante. Falou assim, olha, vocês me mandaram aqui errado. O restaurante respondeu para ele, não, eu entreguei certo. O problema é do iFood. Resolve lá com o iFood. Quer dizer, a transferência de responsabilidade para a plataforma que cuida da entrega denota claramente que a relação jurídica vai se dar entre o entregador e a plataforma. Porque eu não posso reclamar para o entregador, porque o entregador eu não sei quem é. É Até X. porque ele recebe de quem? Da plataforma, né? Exatamente. A ideia de despersonificar a figura do trabalhador é exatamente essa. Quem é? Não sei quem é. Não tem nome, não tem sexo, não tem cara, não tem nada. É alguém X que aparece na porta da minha casa e me entrega alguma coisa. E agora as plataformas, você deve ter visto, porque todo mundo está pedindo um monte de coisa nessa época, tem lá no iFood tem uma opção. Quer contato com o entregador ou não? Se você não quiser nem contato, você nem imagina. A comida desceu de Marte e apareceu na tua porta. Agora, isso é conveniente para você como consumidora? Para mim também é. Agora, eu não posso esquecer... Você viu um movimento outro dia de pessoas comprando sanduíche para dar, comprando a mais para dar para a pessoa que vinha fazer entrega? Você viu isso? Não. Foi noticiado outro dia que pessoas estavam fazendo um movimento para comprar mais comida e deixar uma parte da comida com o entregador. E a Globo, em algum momento, eu acho que foi a Globo, não foi a Bandeirantes, filmou uma cena dessas. O rapaz quase chorou, porque ele não acreditava que ele ia poder comer uma coisa daquela que ele estava entregando. Então, vejam, são situações em que há uma apropriação da mão de obra, uma exploração da mão de obra, de uma forma assim assintosa. E eu tenho a impressão que isso não vai mudar no pós-pandemia. Certamente não vai mudar no pós-pandemia. Mas nós temos que mudar na pandemia. Nós que operamos o direito do trabalho temos que entender que essa é uma oportunidade para o direito do trabalho se efetivar como guardião dessas pessoas que precisam. O direito do Perfeito. trabalho... Não, mas o direito do trabalho ele tem que preservar
o direito mínimo do trabalhador. Eu não estou falando que é uma previdência social, sei lá, aí quem falou que está me metendo. Já estão pichando já estão me pichando aí. Eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer que o direito do trabalho tem que proteger os coitadinhos e tem que, inclusive, aqueles mal trabalhadores. Eu não falei isso. O que eu falei é que é o papel do direito do trabalho, agora, nessa época de pandemia, de preservar a dignidade daquelas pessoas que trabalham, para que essas pessoas não vão... A gente já teve uma fase na história, Ariadne, você já estudou isso, e eu também, em que as pessoas, na Idade Média, trabalhavam por nada. O trabalho não era valorizado, não era nem pago. Assim, a gente tinha empregados no regime lá feudal, o cara trabalhava pelo que ele plantava. Se ele colhesse, Uma parte ele ainda, comia, né? Uma partezinha do que ele plantava. Se ele colhesse, ele comia. Se ele não comesse, ele não comia. É azar dele. Na época do liberalismo clássico, o que o empregado e o empregador combinavam valia. Então, a gente tinha situações de crianças trabalhando na Inglaterra, final do século XIX, por centavos, trabalhando jornadas de 12, de 15 horas. E a gente vai voltar para isso. Porque a gente está vendo entregadores do iFood trabalhando 16 horas por dia e ganhando apenas pelos serviços que eles fazem. A questão do Uber, de plataformas como o Uber, já é uma questão um pouco mais complexa. Mas nós temos sentenças reconhecendo o vínculo empregatício com o Uber na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França e no Brasil também. E temos de tudo aqui. Exatamente. Reconhecendo, não reconhecendo, não sendo reformado no tribunal. Beleza. Exatamente. O tribunal, Ariadne, ele tenta ser mais conservador. Boa noite, doutor Hermes, que está aí nos prestigiando também. O tribunal ele tende a ser um pouco mais conservador, e ele é. Acontece que tem muita gente... a minha mulher está me pichando aqui, ó. Absurdo reconhecer o vínculo. Mas, na verdade... Tem de tudo. Tem de tudo. A questão é que é uma questão complexa. É uma questão complexa. O grande argumento que os tribunais usam na questão do Uber é que o motorista ele pode simplesmente não se conectar naquele dia ou não querer utilizar a plataforma. Mas é aquilo, né? Não se conecta, também não ganha. Exatamente. Não se conecta, não ganha. E mais do que isso, se ele não se conectar por um tempo muito grande... Perde estrelinha. Ele perde estrelinha, ele perde avaliação e ele pode ser até descredenciado. Sim. O raciocínio que eu faço, Ariadne, é aquele que a gente já falou desde o começo. Se alguém ganha com o trabalho que eu executo, alguém que não eu, ganha com o trabalho que eu executo, então é porque alguém está se utilizando da minha mão de obra. Se alguém está se utilizando da minha mão de obra e eu não tenho liberdade para trabalhar do jeito que eu quero, então tem que me pagar. Simples assim. Pagar direitos trabalhistas. Tem que ter o vínculo reconhecido. Tá ótimo. Até que ponto, o senhor falou aí da proteção, que o intuito do direito do trabalho é proteger sim o trabalhador, foi para isso até que ele foi criado, mas até que ponto nós podemos fazer diferenciações entre classes de trabalhadores, né? Porque a gente sabe que a reforma trabalhista trouxe a figura do hipersuficiente, né? E como seria essa proteção em relação a um trabalhador industrial pensado lá na década de 40 e um trabalhador hipersuficiente, que é essa figura aí que a reforma trouxe? Quanto ao nível de vulnerabilidade, na sua opinião, tem essa diferença? Como que a gente trata isso? Ariadne, eu sou juiz, você sabe, né? Eu estou no tribunal, eu sou juiz, e eu não posso ficar um mês sem receber. Eu não posso deixar de receber aquilo que me é devido. E eu sou mais do que hipersuficiente. Eu quero dizer, com essa analogia, que o que vai fazer com que o trabalhador seja hipersuficiente ou não é um critério que eu vou ser bem delicado, é um critério idiota da reforma trabalhista, que usa como parâmetro o maior salário, o maior valor pago lá pela Previdência Social. 2 vezes o maior valor, isso. E diploma, né?
que daria hoje 12 mil e poucos reais. Isso. Porque, né? Então, você vê, uma pessoa que ganha 12 mil e poucos reais tem condição de chegar para o empregador e negociar com o empregador de forma clara e aberta, assim, alterações das condições de trabalho, sem medo de perder o emprego? Então, na minha opinião, não. Mas e aqueles altos executivos, né? Aqueles caras que ganham mais de 100 mil reais por mês, Não. né? Eu já trabalhei Ariadne, na Caixa Econômica, eu mexia com gente assim. Eu olhava na conta do fundo de garantia deles, tinha depósito lá de 8 mil reais, 10 mil reais, que representam 8% do salário deles, né? já sei o que eu vou fazer quando eu largar a magistratura. Eu vou trabalhar na Caixa de Alto Executivo. É. Ariadne, é assim, ó, eu entendo a tua pergunta, você está absolutamente certa. Você está absolutamente certa. Mas olha o que você falou. Quer dizer, eu vi, o cara ganhava mais de 100 mil reais de salário. Aí, para mim, aí dá para a gente conversar. Mas Eu tô 12 falando mil desse não. cara. Não, Mas 12 mil não. 12 mil Não. não, Não, né, Ariadne? a nossa lei realmente não. Tá errado mesmo. Tem É. muitas falhas que a gente precisa corrigir mesmo. Então vamos lá. Se a gente começar a corrigir de verdade, Ariadne, o que a gente tem que fazer? Qual que é o papel do judiciário? É começar a declarar a inconstitucionalidade de uma norma que é absolutamente discriminatória, para a gente falar em termos técnicos, com aqueles que ganham um salário um pouco melhor. Ariadne, eu trabalhei como advogado de banco. Numa hierarquia bancária, qualquer gerente administrativo ganha 12 mil. É verdade. E o gerente administrativo é um coitado dentro do banco, Ariadne. Eu sei. Entendeu? Quer dizer, então, qual é o papel do judiciário, na minha opinião? Declarar a inconstitucionalidade, provocar ações diretas de inconstitucionalidade para que isso não... Nosso sistema de controle de constitucionalidade é difuso. Qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade de uma porcaria dessa. Então, declara e não aplica. Lá no tribunal, isso é muito mais difícil. Oi, Eliane, boa noite. Bom você estar aqui. Eu estou falando do tribunal, entrou a Eliane, que trabalha na minha turma lá. Ela é juíza convocada também lá no tribunal. Então, é muito mais complicado no tribunal, porque no tribunal, Ariadne, se eu declaro a inconstitucionalidade de uma norma, isso gera um processo administrativo, vai para o pleno, é o inferno. Mas no primeiro grau, o nosso sistema é difuso, qualquer um pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Eu não aplico esse dispositivo, não aplicava, né, quando eu estava no primeiro grau. Eu não aplicava o 223G da CLT, que fala lá da tarifação do dano moral, também inconstitucionalidade. O Supremo já declarou isso inconstitucional quando apreciou a questão da lei do Código Brasileiro de Telecomunicações, entendendo que dano moral não podia ter tarifação. Nós temos duas ADINs discutindo essa questão, estão com o Gilmar Mendes, e um dia ele vai julgar. Então, são questões que fazem a gente refletir sobre o efetivo papel do direito do trabalho e o papel também da justiça do trabalho e não dá margem para a aplicação desse tipo de dispositivo. Não é porque está na lei, Ariadne, que a gente tem que aplicar. Sim. Okay? Mas então, sobre isso. Na sua opinião, a gente não precisaria de mais, a gente precisaria de mais uma reforma, então, para acertar esses ponteiros aí, por exemplo, contra a precarização do trabalho. A gente poderia inserir, por exemplo, lá num capítulo da CLT, um compliance, por exemplo? Eu tenho medo de falar isso, mas eu não acredito muito em nova reforma. Eu acredito em um empoderamento das empresas no sentido de sempre querer, é uma briga aí, né? De querer diminuir, eu vou chamar de encargos, entre aspas, que é assim que eles chamam, encargos trabalhistas. Do Supremo, a gente não tem muita condição de esperar muita coisa, porque o Supremo outro dia entendeu que era constitucional a terceirização ampla, geral e restrita, né? Julgamento recente. Então, a terceirização, Ariadne, é um exemplo de precarização absurda do trabalho. Quer dizer, tem coisa mais esquisita do que uma pessoa trabalhar de forma terceirizada
e a terceirizar, e quem terceiriza some, não quer ter responsabilidade nenhuma sobre isso. É muito estranho para mim admitir terceirização de atividade fim. Quer dizer, olha, eu tenho o meu negócio, eu vou terceirizar o meu negócio para uma outra empresa, mas eu ainda admito. Eu admito. Se for para uma outra empresa. Veja o que a Uber e o Rappi fazem, o Rappi e o Uber Eats fazem. Eles terceirizam para a pessoa física. Porque eu tenho que fazer a entrega, mas eu não faço a entrega, então passo para alguém a responsabilidade de fazer a entrega. E depois eu pago um preço para eles. Na verdade, é isso. Né? É uma situação de completa precarização. Eu acho que o compliance é uma boa? Acho. Eu acho que a questão lá do trabalho ponto a ponto é bom. São novas formas de trabalho que estão surgindo, Ariadne. Eu acho que o direito do trabalho, a gente tem que pensar assim, olha, a gente não tem que pensar em todos os direitos para todo mundo e nenhum direito para todo mundo. Então, eu acho que a gente está na hora da gente começar a pensar o seguinte: o direito do trabalho ele deve ter um objetivo de agregar pessoas sob seu manto, vamos dizer assim, de cuidar cada vez mais de mais pessoas. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, Mas perfeito. o que eu quero dizer é o seguinte: não pode ser assim, ou é empregado e tem direito a tudo, e não é empregado e tem direito a nada. A gente tem que ter outras categorias de prestadores de serviço, de trabalhadores, que também podem ser abrigados sob o manto do direito do trabalho. Mas eu acho que é isso que está faltando, é isso que está faltando, essa proteção para os outros também. Isso, né? com alguns direitos. Com alguns direitos. Porque, muitas vezes, Ariadne, o juiz, ele não tem jeito. Porque é assim, eu reconheço o vínculo, assim, tem um pouquinho assim para reconhecer o vínculo, mas, na verdade, se percebe claramente que é uma relação diferenciada. Mas ele não tem alternativa. Ou ele reconhece o vínculo, ou ele não reconhece o vínculo. E entre reconhecer e não reconhecer, ele vai acabar reconhecendo. Então seria uma falha da lei, então? Não é uma falha da lei, mas... Uma brecha. Eu acho que se o direito do trabalho continuar assim, eu acho que a gente vai acabar tendo cada vez menos campo de atuação. Então, primeiro tiram os terceirizados, daqui a pouco estão tirando, lembra o contrato verde e amarelo que não passou? Mas também tiram situações como essa, se criam outras situações jurídicas de não empregado, como, por exemplo, o cooperado lá do parágrafo único do 442, que é um absurdo. Então, veja, são situações que precisam ser questionadas. O Fábio está lembrando bem que não foi regulamentado o inciso 36 da Constituição, 37 do artigo 7 da Constituição. 27, né? É o 27. 27, inciso 27 da Proteção em face Constituição. da automação, Da exatamente. automação. Quer dizer, qual é essa proteção em face da automação? Vejam, na década de 90, Ariadne, sei lá, 90 e poucos, os bancos começaram a automação. Começaram. Veja hoje o serviço bancário. Eu te falei, o Itaú diminuiu 60 mil empregados. Por quê? Porque é muito prático para você fazer... Você faz qualquer coisa pelo teu celular hoje. É cada vez mais raro o atendimento presencial, né? A única coisa que você não faz é tirar dinheiro. E duas coisas vão acontecer ainda esse ano que vão ser fundamentais. Primeiro, vai acabar a TED. A transferência vai ser... Em novembro entra. A transferência vai ser imediata. Eu mando para a tua conta, está na tua conta. Acabou. Acabou TED, acabou DOC, acabou tudo. Os bancos virtuais já fazem isso, né? E vai entrar em novembro para todos os bancos. E outra, os jornais noticiaram essa semana, pelo WhatsApp você também vai poder fazer transação bancária. Essa eu vi. Nossa. Então, pelo amor de Deus, isso vai começar no Brasil, porque o Brasil é o país que mais usa o WhatsApp. Então, no mundo todo. Então, você imagine, Ariadne, o que isso vai representar em termos de postos de trabalho. E não é interessante nem para o capital, nem para o mercado, perder postos de trabalho. A gente começou essa pandemia, a gente já começou a pandemia com 12 milhões de desempregados. 12 milhões.
A perspectiva é que agora a gente tenha 20 milhões de desempregados. Vou lembrar que desempregado é quem tinha um emprego e perdeu. Uhum. Não estão computados aí aqueles que saíram da faculdade e não ingressaram no mercado de trabalho formal. E também não estão computados aqueles pequenos empreendedores, né? Que é aquele cara que assim, não arruma emprego, então ele compra uma piruinha e vai vender cachorro-quente. Então, a ideia que se tem é que 1/4 da população brasileira economicamente ativa, 1/4, é 1 em cada 4, não tem emprego. É muita gente, é muita gente. Falar só assim, ó, não tem trabalho para todo mundo, não é a solução. A gente precisa pensar em solução que crie postos de trabalho, diminuição da jornada, entende? Quer dizer, mais trabalho para todo mundo por menos tempo, mas mais gente trabalhando. É isso que a gente tem que pensar. Doutor, a gente está quase caminhando para o fim. Eu vou fazer uma perguntinha. Depois a gente vê se dá para fazer mais, tá? Que o povo tá cheio de perguntas. O texto todo que a gente está conversando aqui. Porque os sindicatos a gente sabe que, né, tem uns que são bem pouco expressivos, realmente não ajudam, né? A gente liga lá, o telefone eles nem atendem. Então, o que você acha que é o papel do sindicato agora? Ainda mais depois da reforma que tirou, que deixou facultativa a contribuição, realmente não sei qual vai ser a função daqui para frente, né? Ariadne, essa é uma questão muito sensível. Existem... para mim, o papel do sindicato é sempre de proteção e auxílio do trabalhador. Muitos sindicatos tiveram grandes perdas com o fim da contribuição sindical. Mas eu acho que cabe ao sindicato se reinventar. Nós devemos muito para os sindicatos, devemos muito, e não é só em questões de trabalho. A gente deve muito para os sindicatos. O sindicato tem um papel preponderante nas relações entre capital e trabalho. Eu acho que cabe ao sindicato, nesse momento, se reinventar e procurar outras fontes de custeio e continuar trabalhando cada vez mais em prol do trabalhador. Mas o que acontece na verdade? A verdade, Ariadne, lá vou eu, né? É que nós temos poucos sindicatos representativos de verdade no Brasil. Sim. Pouquíssimos. Então, nós temos muito sindicato pelego, muito sindicato que não está nem aí para trabalhador, e muito sindicato que vivia apenas para receber contribuição. Essa é a verdade. Porque quando o sindicato é o sindicato de verdade, ele vai correr atrás de uma forma de custeio diferente, que possa suprir a contribuição sindical e que possa possibilitar não, né? E que possa fazer com que o sindicato tenha uma atuação efetiva. Vamos lembrar, Ariadne, qual era mesmo o valor da contribuição sindical? 1 dia de salário do mês de março. Só isso. Quer dizer, não é assim, era muito dinheiro? Pô, se eu tenho uma base de 100 mil trabalhadores, é muito dinheiro. Mas nada que não possa ser reinventado. Então, eu acho assim, no Brasil, infelizmente, em virtude do princípio da unicidade sindical, a gente tem vários sindicatos que não são representativos. Se eu tenho um sindicato que não representa de verdade os interesses do meu trabalhador, se é um sindicato pelego, ele não vai querer atuar. Vamos lá, pensando em pandemia, tá? Tá. Quantos acordos coletivos você viu na época de pandemia que assegurou direito para o trabalhador? Acordo coletivo? Coletivo nenhum. Agora, individual, milhares. Não, mas assim, eu quero focar nisso, Ariadne. Quantas convenções coletivas você não viu? Agora tem várias, né? Que admitiam, por exemplo, suspensão do contrato sem recebimento de salário. Antes, Ariadne, da medida provisória, medida provisória 927 e da 936. Ariadne do céu, que sindicato pode concordar
com a suspensão Pensão do do contrato. contrato de trabalho Claro, sem pagamento, sem nenhum pagamento. claro, não tem Pelo nem amor de como Deus. pensar uma coisa dessa. Não é possível. Eu não vou falar mais porque eu vou ficar irritado, porque eu fico irritado com essa questão. Para mim, isso só se resolve com o Brasil ratificando a Convenção 87. Pronto, está resolvido o problema sindical no Brasil. Ratifica a Convenção 87. É isso aí. Doutor, ó, faltam muito poucos minutos, então a gente vai se despedindo. Eu gostaria de agradecer, nossa, demais o senhor ter aceitado o meu convite. Foi uma contribuição maravilhosa aqui para o meu Instagram. Assim, não posso nem medir o quanto que eu fiquei feliz com isso. E eu queria pedir, se o senhor quiser falar alguma coisa, assim, umas palavras finais para o pessoal, aí a gente termina. Ariadne, eu quero dizer que foi um prazer enorme te conhecer. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Você conte comigo para o que você quiser, para o que você precisar. Eu sempre vou estar aqui disposto para a gente, para te ajudar, para a gente bater um papo e, enfim, para a gente refletir um pouquinho sobre direito. Quero agradecer muito o teu convite também. Eu gostei muito e foi muito bacana para mim. Quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, que nos prestigiou. E quero dizer que, vamos lá, juntos pelo direito do trabalho, a gente ainda vai conseguir ganhar essa batalha. Amém. Obrigada, doutor. Um beijo, viu? Até a próxima. Um beijão. Tchau, Até, um tchau. beijo. Tchau.